Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos aqueles que estão entrando ao vivo e aqueles que vão entrar durante o repost, no momento em que essa live estiver salva. Quero que vocês sejam muito bem-vindos, esse é o dia que o Senhor já fez e por isso nós estamos alegres. Nesse dia nós queremos falar um pouquinho sobre prioridades. Deixa eu ir acenando aqui, né? Bom dia, Pri! Seja bem-vinda! Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre prioridades. Bom dia! Bom dia, Vivi! Bom dia, Esther! Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Esse dia maravilhoso, que privilégio nosso, né, de poder se encontrar aqui todas as manhãs para falar um pouquinho sobre prioridade. Quais tem sido a sua prioridade? Eu quero falar, gente, nessa manhã sobre 3 demandas da nossa vida. Você sabia que todos nós temos 3 demandas na vida? Bom dia, Vivi. Bom dia. Bom dia, Sueli. Gente, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Oiê. Sejam bem-vindos. Bom dia, Dona Maria da Glória. Seja bem-vinda. Gente, eu quero falar sobre 3 demandas da nossa vida e eu quero parar um pouquinho para meditar com vocês quais têm sido as nossas prioridades. Bom dia, Lucê. És bem-vinda também, junte-se a nós. Todos vocês são bem-vindos. Todos aqueles do ao vivo, todos aqueles que assistem, porque eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem assistir ao vivo, mas depois, por enquanto a live ainda está salva, né? Estamos salvando. E todos vocês que vão entrar no repost. Bom dia, Daiane. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ontem eu aprendi a fazer um negócio, vamos ver se eu consigo. Pera aí. Gente, por que ontem à noite eu consegui fixar... Ah, vou conseguir aqui, fixar o comentário. Olha aqui que eu aprendi, que legal. Deixa eu fixar aqui o comentário. Hoje falaremos sobre prioridades. Aí vamos por aqui. Quais são as suas? Quais são as suas? Gente, quando vocês aprendem a fazer algo assim na internet, vocês ficam felizes? Ó, comentei, agora eu clico, agora eu fixo. Olha lá, você viu que o meu comentário ficou fixado? Quando vocês forem fazer live, olha, vocês podem colocar o comentário de vocês ali, olha, e fixar ele, né? Agora, quem entrar aqui já sabe que a gente está falando sobre prioridades e a gente vai fazer esse diálogo aqui. Eu quero dialogar com vocês e eu gosto muito quando vocês se manifestam, quando vocês, de alguma maneira aí, ou através do coraçãozinho, quando vocês batem o coraçãozinho, ou quando vocês digitam ali o comentário. É muito gostoso porque a gente tem essa sensação da realidade mesmo, né? É nessa hora, quando vocês se movimentam aí, que eu sei que eu não tô conversando com meu celular, que eu tô conversando com pessoas aí do outro lado. Isso é muito bom. E, gente, se você nunca fez uma live, se você nunca se comunicou dessa maneira, você vai ter que aprender a fazer isso. Sabe por quê? Porque daqui pra frente, quanto mais passar o tempo, mais as pessoas vão se comunicar dessa maneira.
porque essa pandemia, que era algo, né, que era para separar as pessoas, o que Deus fez? Deus fez com que através da internet a gente se conectasse ainda mais, né? Todos os dias eu já tinha o hábito de pegar a minha Bíblia aqui, né, de fazer minhas orações, de estudar, mas eu não tinha como, né, compartilhar isso com vocês em tempo real. E hoje não. Hoje, através da internet, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha devocional de manhã, abrir a câmera, entrar dentro da casa de vocês, de todos vocês, e transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. E isso é maravilhoso, sim ou não? Sim ou não, gente? Isso é maravilhoso, tá? Oi, Aline, seja bem-vinda. Oi, Mi, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre prioridade? Então, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Gente, eu coloquei meu brinco aqui. Vocês viram que eu tô com um brinco e o outro sem. Vamos ver se eu consigo colocar. Fica bonita pra vocês. Bom dia, Tina. Então, vamos lá. Você nasceu com 3 prioridades. Nós nascemos com 3 prioridades. Aliás, nós nascemos com 3 demandas. A vida, na nossa vida, existem 3 demandas. Quando a gente nasce, existe a demanda das pessoas. As pessoas querem dizer o que é melhor para você. Sim ou não? A gente tem que tomar muito cuidado com a demanda das pessoas. O teu pai espera uma coisa de você, tua mãe espera, teus irmãos, teus professores, teus pastores, teus mentores, teus amigos, cada pessoa espera algo de você. Sim ou não? Você já percebeu isso? Que as pessoas têm uma demanda para você? Que as pessoas têm uma agenda e querem que você faça algo? As pessoas têm expectativas com relação a você. E aí, quando a gente nasce, cresce, a gente tem um anseio muito grande por agradar as pessoas. Alguém aí como eu tem esse anseio? Parece que é uma obrigação que a gente tem de suprir a expectativa, a necessidade que as pessoas têm com relação a nós. E aí a gente começa assim, se virar nos 30. Pelo menos foi assim comigo. Eu comecei a minha vida assim, me virando nos 30, porque eu tinha uma necessidade de suprir a necessidade que as pessoas tinham de me ver agradando elas. Eu queria de todas as formas. Eu cresci querendo agradar os meus pais, surpreendê-los, porque eles tinham uma demanda com relação a mim. Meus irmãos, meus amigos. E eu me preocupava muito com a minha reputação diante das pessoas. E isso foi motivo de eu viver uma depressão. Porque eu queria o tempo todo agradar as pessoas. Todo o tempo todo, colocando as pessoas em primeiro lugar, me esforçando. E isso trazia, assim, circunstâncias, guerras. Porque por mais que eu tentasse agradar as pessoas, eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, por mais que você tente agradar e sempre surpreender as pessoas, tudo que você faz é insuficiente. Por quê? Por que isso acontece? Eu quero tentar esclarecer nessa manhã por que isso acontece, né? Por que a gente gasta tanto tempo? Bom dia, Belzinha, você é bem-vinda aqui. Por que a demanda dos outros, né? Estamos falando de 3 demandas.
E a primeira demanda que a gente tenta cumprir, realizar, é a demanda das pessoas, é a demanda da nossa família em primeira instância, é a demanda dos amigos que a gente tem na escola. A gente sempre quer fazer parte daquele meio e muitas vezes aquilo que é legal para as pessoas, que é bacana, que é bonito, já foi assim, né, Esther? Muito ruim. Muito ruim. Tentar suprir a expectativa do outro, das pessoas. Porque, principalmente os nossos pais, eles sonham conosco. Eles têm sonho com relação a nós. E a gente faz tudo para tentar agradá-los. E a gente foca nos nossos pais, a gente foca nas pessoas. Sim ou não? E quando a gente foca nas pessoas, ali começam os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas preocupações. E aí, a gente tenta agradar as pessoas, porque no fundo, a gente também quer que as pessoas nos agradem. A gente sempre, é muito comum a gente fazer as coisas para as pessoas e o interesse às vezes não é genuíno. Porque se eu faço algo para você e eu não espero nada em troca, e você não supre essa minha necessidade, então eu não vou me ofender se eu não espero nada de você. Mas na maioria das vezes, eu vejo isso às vezes, vejo muito isso, até dentro da igreja. Pessoas que, quando você faz aniversário, vai lá e leva o presente dela. Mas se no dia do aniversário dela você esquecer de levar o presente, ela se sente ofendida. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Agora, você já imaginou se eu, né? Não, eu quero falar assim, vamos falar um pouquinho da pastora Silvana. A pastora Silvana, né? Vamos falar dela? Vamos aproveitar que a pastora Silvana não está aqui? Quando eu olho para a pastora Silvana, oh meu Deus, judiação dela. Às vezes eu me compadeço. Eu, Silvana, eu, Sil, eu, mulher, eu, pessoa, eu, ovelha de Deus, né? Ovelhinha do aprisco, filhinha de Deus. Quando eu olho para a pastora Silvana, aquela pastora que no começo quis agradar todo mundo. Você já imaginou se ela for obrigada, se eu for exigir dela que ela lembre o aniversário de todo mundo, que ela compre presente para todo mundo, né? 70, 80, 100 pessoas, você já imaginou se eu for exigir isso dela? E pasmem, as pessoas esperam isso dela. Tem como ela agradar todo mundo o tempo todo? Imagina, quando a gente reúne todo mundo ali dentro de um templo, mais ou menos 100 pessoas. Como que eu vou agradar? E eu, muitas vezes, tentei agradar todo mundo. E eu me lembro, assim, de uma vez que uma pessoa trouxe um presente de aniversário e no dia do aniversário dela eu esqueci, gente. Eu esqueço. Eu não me lembro nem... Olha, eu já esqueci o aniversário do meu marido. Eu já esqueci o aniversário da minha mãe. Né? Não é porque eu quero, não é que eu seja má. Eu não sou uma pessoa... Não é maldade minha. Eu não quero ofender ninguém com isso. Mas às vezes a gente esquece. E aí a gente descobre quando a pessoa está fazendo algo para te agradar porque te ama, porque é genuíno. Por quê? Porque quando alguém faz algo porque te ama, ela não espera nada em troca. Mas quando a pessoa te agrada porque ela quer um agrado de volta, então aquele presente não é de graça. Aquele presente é uma moeda. E às vezes as pessoas fazem isso. E às vezes a gente também faz isso. A gente tenta fazer as coisas para agradar as pessoas, porque aquilo que a gente fez, na verdade, não tinha uma intenção genuína de fazer por fazer, de fazer o bem. Simplesmente eu procuro fazer o bem hoje
Não porque eu quero algo em troca, mas porque, como alguém que é filho de Deus, eu não tenho opção. Eu não espero nada em troca, né? Então, quando a gente tenta suprir a demanda de pai, de mãe, de irmão, de filho, de filha, quando a gente coloca as pessoas em primeiro lugar na nossa vida, quando a nossa prioridade é agradar as pessoas, a gente vai sofrer. E vai sofrer muito. Por quê? Porque o nosso foco, a nossa atenção está nas pessoas. E aí aquilo que as pessoas fazem como retribuição, quando as pessoas é o nosso foco, quando as pessoas é a nossa prioridade, qualquer coisa que elas fazem nos rouba a paz, nos rouba a alegria, estraga o nosso dia. E eu quero te fazer uma pergunta: o que tem estragado os seus dias? O que tem tirado o teu apetite? Tirado ou aumentado, né? Porque tem gente que quando fica ansioso, tem uns que para de comer e tem outros que acelera, né? Quem é que está interferindo na tua vida? Quem é que está roubando o teu sono, está te dando insônia? Não deveria, sabe por quê? Porque o comportamento teu você controla, mas o comportamento das pessoas é impossível controlar. Então a gente tem que parar de deixar que a atitude dos outros interfira na nossa vida. Sabe? Tudo que eu tô falando aqui, apesar de que às vezes eu não paro para ler a Bíblia, está afirmado na Bíblia. Olha que legal. Olha o que a Mari falou, é bem assim. Hoje faço terapia com uma psicóloga porque sempre pensei nas pessoas em primeiro lugar. Eu sempre vinha depois. Hoje estou conseguindo dizer não na hora certa. Um não bendito. Quem ama diz não. Quem ama não é um limite. E você tem que estabelecer limite, porque limite não é prisão. Limite é proteção. Ali na frente da minha casa eu tenho uma grade ali de quase 2 metros de altura. O que significa aquela grade? É um limite, que até ali a pessoa pode chegar. Se ela passar dali, nós temos aqui dentro do quintal um pitbull. Então aquela grade ali não é prisão para mim e nem para as pessoas, mas é um limite que eu coloquei. Até ali ela pode chegar, a partir dali não mais, para garantir o quê? A minha proteção. E o não, Mari, o não é um limite que a gente estabelece, que até ali as pessoas podem ir, mas a partir dali existem outras prioridades. Dentro dessas 3 demandas, a primeira que a gente tenta suprir é a necessidade das pessoas, do outro. E aí, lutas começam a se levantar. Você já notou que todas as lutas, problemas das pessoas é por quê? É porque a gente foca no outro. Sim ou não? Quem mais está falando? Dona Maria da Glória. Eu estou mudando, glória a Deus por isso. Muito bem, muito bem. A Esther falou, é prazeroso saber dizer não. Isso aí é maturidade. A Aline falou, é libertador. Ô Mari, hoje você vai ser livre. Em nome de Jesus. O teu nível de libertação nesse dia vai ser muito maior. Por quê? Porque dentro dessas 3 demandas, a primeira que a gente nasce e cresce, e por assimilação, a gente sempre viu, nós vimos os nossos pais tentando agradar todo mundo, sim ou não, gente? A gente viu, a gente cresce vendo as pessoas se esforçando para agradar todo mundo. E às vezes a gente se torna um produto do meio, por quê? Porque a primeira demanda da nossa vida, a prioridade da nossa vida é o outro, os outros. A gente coloca as pessoas em primeiro plano. Só que aí chega um dia que a gente bate na mesa e faz
Pou! Aí a gente diz assim, aí a gente entra na segunda demanda. Qual é a segunda demanda? Cansei. Cansei de agradar todo mundo, cansei de agradar os pais, não consegui, os irmãos da igreja, os pastores, os líderes, os liderados. Gente, como eu já me decepcionei com líder e com liderado. Como eu já me decepcionei com marido, com filho. Por quê? Porque a minha expectativa era muito grande em cima deles. A minha primeira demanda era eles. Até o dia que eu bati na mesa e disse, não, agora eu vou viver outra demanda. Quem sabe qual demanda é? A demanda do eu. A minha demanda. Quando você começa a se priorizar. Quando você começa a se fechar. Quando você começa a se trancar. E aí você coloca você em primeiro plano. Tudo eu. E aí? Mas será que isso também é certo? Quando eu coloco só eu em primeiro plano? Só eu em primeiro lugar? E aí quando a gente olha para a cruz de Cristo, né? Por que Jesus foi crucificado? Você sabe? Você sabe por que a cruz é assim? Olha, a cruz tem a vertical e a cruz tem a horizontal. Você sabe o que significa essa cruz? Você sabe o que significa o vertical? Significa que Deus está aqui e aqui estou eu. Deus me ligou com Ele mesmo. Mas aqui também tem uma horizontal. Que significa que Deus me ligou com as pessoas. Então existe um eu, mas existem pessoas das quais eu preciso não me preocupar. Mas assim como a Mari falou, aprender a dizer não. E as pessoas que realmente têm um propósito de Deus na nossa vida, elas serão atraídas. Quando a gente se preocupa em agradar todo mundo e a gente fica igual político, né? O político, ele promete agradar todo mundo. Por que o político tem fama de ser falso? Porque ninguém consegue agradar todo mundo o tempo todo. Se você for uma pessoa verdadeira, se você for uma pessoa que não tem o foco nem só na demanda do outro e nem só na tua demanda, você vai ser alguém que às vezes vai dizer não para o outro e às vezes você vai dizer não para você também. Eu vou dar um exemplo. Você já imaginou se no momento em que eu aprendi a dizer não para todo mundo, né? E eu dissesse sim só para mim, se eu fosse dizer sim só para mim, eu não estaria aqui. Se eu fosse dizer sim só para mim, eu estaria deitada na minha cama, descansando até mais tarde. Se eu fosse dizer sim só para mim, eu ia usar a pandemia como razão para eu não me comunicar com mais ninguém. Então, por mais que a minha vontade às vezes não, hoje eu não vou gravar live. Hoje eu não vou compartilhar a minha devocional. Eu vou ficar quietinha aqui. Não tô me sentindo tão bem assim para abrir a câmera. Você já imaginou? Então, quando a gente fica tentando viver a nossa demanda, nós nos tornamos egoístas. Nós nos assentamos no trono. E aí a gente já não quer mais saber aquilo que fere o outro, que ofende o outro. E aí? Então, a primeira demanda é muito difícil de querer agradar o outro. Mas também, gente, viver isolado do mundo e se afastar de todo mundo para viver a nossa demanda, com bases nas nossas mágoas, nas nossas frustrações, porque alguém feriu, porque alguém não supriu a necessidade. Isso nos impede também de dar oportunidade para outras pessoas chegar na nossa vida. Eu conheço pessoas que se feriram com um amor e decidiram não amar mais. Porque uma mulher se ofendeu com um homem. Porque uma mulher não soube
mulher ou homem, né? Quando uma pessoa, ela coloca toda a expectativa num ser humano, se apaixona, e de repente aquela pessoa feriu, machucou, né? Você fez tudo para agradar aquela pessoa e aquela pessoa trocou todo o bem que você fez por mal, e aí você se feriu, e aí você, pô, não, agora é não para todo mundo. E aí a gente cai em um erro de não dar oportunidade para outras pessoas. E às vezes, sabe, às vezes dizer não também para todo mundo é um equilíbrio do sim e do não. A nossa vida é constituída de sim e de não. E a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender que não só a demanda dos outros, porque quando a gente faz tudo para agradar o outro, isso é muito pesado. Mas existe algo que pode ser mais pesado ainda. Quando eu tiro a expectativa do outro e eu coloco a expectativa toda em mim. E eu acabo sendo a minha prioridade. E aí eu vou esperar de mim. Não, já que eu não posso esperar de pai, eu não posso esperar de mãe, eu não posso esperar de irmão, eu não posso esperar de ninguém da sociedade, já que todo mundo frustrou a minha expectativa, então agora eu tenho que esperar de mim mesmo. E eu coloco todas as minhas expectativas, todos os meus anseios em mim, achando que eu não vou falhar comigo mesmo, e pasme. Eu já falhei comigo. Eu já falhei comigo. A ponto, gente, de me sentir um lixo para mim. De me sentir muito mal. Por quê? Porque eu tirei a expectativa dos outros e coloquei toda em cima de mim. E eu tava me tornando uma pessoa muito amarga. Muito amarga. Quando eu colocava a expectativa no outro, eu acabei esquecendo de mim. Eu não pegava mais sol. A minha vida era o outro. A minha vida era a igreja, era o ministério, era o povo, era marido, era filho. Quando eu me dei por mim, a minha vida era tão amarga que eu não me alimentava direito, eu não fazia academia. O meu lazer, quando eu fui fazer a minha roda da vida, eu percebi uma coisa, a roda da vida. Eu não sei se você já fez a roda da vida, você tem que fazer. Aquele método que eu ensinei para vocês, como medir os seus sonhos, tem uma live ali. Quando eu fui medir, o meu lazer deu 0, porque eu não tinha lazer, eu não conseguia caminhar na praia, que é uma coisa que é de graça, porque eu achava que, meu Deus, se as pessoas me verem caminhando na praia. Eu sempre me importei muito com o que os outros iam pensar de mim. E de repente eu falei, não, agora é eu e eu no trono. E nesse momento foi o momento mais difícil da minha vida. Por quê? Porque com base naquilo que as pessoas tinham feito por mim, eu comecei a falhar com Deus. Porque eu comecei a me trancar e querer levar a minha vida sozinha também. Gente, vocês ficaram todo mundo mudo, né? Acho que eu tô fazendo vocês pensarem. E eu me lembro que nessa fase eu comecei a adoecer, senti muita angústia, muita angústia, muita angústia. E eu ia pro meu marido e eu dizia, meu Deus, que angústia, parecia uma coisa de morte. E aí eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo assim, faça exame de sangue para ver como estão as suas vitaminas. E eu fiz uma contagem de vitamina. E a minha vitamina D estava, tipo assim, quase ausente. E aí aquele médico me indicou fazer doses de ataque de vitamina D. E eu passei a tomar por semana 50.000 unidade internacional de vitamina D. E isso me ajudou muito. Gente, eu vou dizer uma coisa, quando a tua demanda é só os outros, você se esquece de se alimentar direito, você se esquece de cuidar da tua pele, você se esquece de cuidar do teu cabelo, você se esquece de fazer unha, você se esquece de tudo, você se esquece de viver, você se esquece de ser feliz. E nessa fase da minha demanda, do meu eu fiz isso. Isso foi bom, né? Que eu fui lá, fiz meu exame de sangue, eu comecei a suprir as vitaminas que faltavam, eu comecei a caminhar na praia, eu comecei a fazer academia, gente, tô amando academia.
E eu achava que eu não tinha tempo para nada disso. E talvez você seja alguém que diga assim, eu não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. Para de falar que não tem tempo para fazer aquilo que você gosta, que você ama. Porque o tema dessa mensagem aqui de hoje, aqui dessa conversa minha e tua, porque isso aqui é só uma conversa, uma troca de ideia, uma troca de informação, nós estamos falando sobre prioridade. Então, quando você quer fazer uma viagem, fazer o que você gosta, você não tem que dar desculpa, você não tem que falar, não, eu não tenho dinheiro. Não, você tem dinheiro, você investiu em outra coisa, você não tem prioridade. Né? E eu comecei a me colocar também como uma das prioridades da minha vida. E eu comecei a cuidar. E isso me fez tão mais feliz, né? Porém, chegou um dia que eu falhei comigo mesma. E aí? Sabe quando você falha com você mesmo, que você começa... Quem aqui? Levanta a mão e não me deixa passar vergonha sozinho. Quem aqui já se frustrou consigo mesmo? E quando a gente se frustra com a gente mesmo, a gente passa a se odiar. Do mesmo jeito, quando a gente se frustra com as pessoas, mesmo que elas não prometeram suprir tuas expectativas, mas quando elas te frustram, a tendência é a gente ficar com raiva delas. Por quê? Porque a gente quer entender por que elas fizeram isso. Para de tentar entender por quê. Porque tentar entender vai te fazer sofrer mais ainda. Só pensa numa coisa, fez, está feito. E não adianta chorar pelo leite derramado. É olhar para Jesus, olhar para Cristo e colocar Deus lá em primeiro plano e bola para frente. E aí quando eu comecei a olhar, né, e ver que as pessoas estavam me frustrando, eu falei, é assim? Então tá bom. Vou colocar as minhas expectativas em mim. Já que as pessoas que mais deveriam ser exemplo, sabe, gente? O que falta no mundo hoje é exemplo, referência, em todos os âmbitos. Na política, na família. Tá faltando pai, que é referência. Eu não tive um pai que foi referência. Eu não tenho coragem de fazer com os meus cachorros o que o meu pai fazia para nós. Perdoei. Amei. Estive com ele até o último dia de vida? Estive. Honrei. Mas a verdade seja dita. Eu não tenho coragem de fazer com os meus cachorrinhos, de falar com eles, de tocar neles, de bater neles, porque eu tenho respeito pelos meus cachorrinhos. Nós temos uma lá atrás, gente, que tá cega, surda, só não tá muda, porque late ainda. Mas tá um pincherzinho, bem velhinho. Mas é o que o meu marido trata melhor. Ele corta a comida no pratinho para dar para ela. Por quê? Porque a gente tem respeito por essa vida. E eu não tenho medo de dizer que o meu pai, ele fazia com a gente o que não se faz nem com um cachorro. Mas e aí? Porque eu não tive referência de pai, eu vou transferir isso para os meus filhos? E pastores e líderes? Agora, porque o meu líder falhou comigo, eu vou falhar com as pessoas e com Deus? E liderados? Quantos liderados já falharam comigo? E eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, já que essas pessoas que tinham que ser referência não são, por que eu vou ser? E nesse tempo, quando eu vivi a segunda demanda, que é a demanda do eu, agora eu vou fazer o que eu quero, o que me der na telha, foi aonde mais eu me frustrei. Porque eu consegui me frustrar mais comigo mesma do que todas aquelas pessoas. E o problema quando a gente se frustra com a gente mesmo, sabe qual é? Porque quando alguém lá de fora me frustra e eu fico com raiva delas, eu bato a porta e entro pra dentro e ela vai embora e eu fico na minha casa. É lógico que a gente traz aquela pessoa no pensamento. A gente leva aquela pessoa pro quarto, pro banheiro, pra cama, né? A gente não deveria fazer isso. Mas pior
é quando a gente se frustra com a gente mesmo. Porque quando todo mundo vai embora, eu sou a única pessoa que fica comigo. E foi isso que aconteceu quando eu tirei o foco das pessoas e coloquei todo em mim. Então é um peso que a gente coloca sobre a gente mesmo que a gente não tem condições de levar. Então essa manhã é uma manhã assim, de tirar a prioridade dos outros e tirar da gente mesmo. E colocar onde, gente? Na terceira e última demanda da nossa vida. Quando a gente já se frustrou com todo mundo, quando a gente já se frustrou bastante com a gente, quando a gente já tá cansado, querendo assim jogar a toalha e desistir de viver, a gente descobre que tem uma terceira demanda, que é a demanda de Deus. Que é onde desde o começo a gente teria que ter colocado o nosso foco e a nossa prioridade. Porque Deus, através da pessoa do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, Ele traz um equilíbrio para a nossa vida, gente. Que daí todas as coisas vai ter o seu lugar de importância. E aí a gente não permite que aquilo que é principal deixe esse lugar. A gente tem que priorizar as coisas. Eu não sei se você conhece um livro chamado Essencialismo. Quem aí conhece esse livro chamado Essencialismo? Quem aí já leu esse livro? É grosso. Ou quem já ouviu, porque hoje com o YouTube, né, audiobook. Tem um livro que eu vou deixar ele como tarefa de casa para final de semana. Pega esse livro chamado Essencialismo, põe um fone de ouvido, coloca ali na velocidade, porque ele é muito extenso, ele é mais de 9 horas de livro. Coloca ele ali numa velocidade mais rápida e ouça esse livro. Porque se você tem dificuldade de priorizar as coisas, Marisa, tu vai entrar no YouTube e você vai digitar Essencialismo Audiobook. E você vai ver que a nossa vida ela é feita de prioridades. E uma pessoa que tem muitas prioridades é porque ela não prioriza nada. Então a gente tem que ter uma lista de prioridades para que a gente consiga ter o quê? Realização na vida. Porque afinal de contas, sucesso na vida é realização. Como que eu sei que você tem sucesso? Como que você sabe que eu sou uma pessoa de sucesso? Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Sucesso é a realização progressiva de um objetivo digno. Como que eu faço para ter sucesso, gente? Eu tenho que ter um objetivo na minha vida. Pessoas que não têm um objetivo, pessoas que não acordam com um objetivo todas as manhãs, como que você sabe que o teu dia vai ser um dia de sucesso? Eu só sei que eu tenho sucesso quando eu amanheço com um objetivo. E esse objetivo, a partir do momento que eu divido esse objetivo, que é grandão, eu sempre reparto em 5 blocos, 3 de manhã e 2 à tarde. Quando eu termino de cumprir os meus objetivos, então o meu objetivo daquele dia foi cumprido. Então eu sou uma pessoa de sucesso, eu tive sucesso naquele dia. Mas apesar de fracassar um dia, eu não vou deixar que esse fracasso também faça com que todos os meus dias da minha semana e do meu mês sejam produtivos. Tá? Eu fiz um desenho aqui e eu tô embasando toda nessa conversa aqui na vida de Josafá. Gente, posso deixar mais uma tarefa de casa? Posso deixar mais uma tarefa aí? Dá coração se eu puder deixar. Então posso. Depois não reclame. Quem aqui já leu a história do rei Josafá? Quem já leu? Diga amém. Põe um joinha. Quem já leu? Se você não leu, põe não li. Então eu vou deixar a história do rei Josafá para você ler. Josafá, anota aí, gente. Está em 2 Crônicas, no capítulo 20. E Josafá foi um rei que reinou
né, em Judá, rei de Judá. E aí tá lá Josafá, como eu e você. De repente vem uma notícia de que 2,5 exércitos vêm contra ele. E aí Josafá, ele fica desesperado. E o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele não coloca prioridade. Ele não coloca o foco naquele problema. Imagine que você fosse Josafá hoje e que você recebesse a notícia de que o teu reinado está sendo ameaçado porque está vindo contra você 2,5 exércitos. Está vindo contra você. O que você faria? Você focaria na guerra? Você colocaria toda a tua prioridade na guerra? No teu reinado? Naquele problema? Ou aonde você colocaria o teu foco? Qual seria a tua prioridade? Se hoje você soubesse que um grande problema, uma luta, uma enfermidade, uma luta no casamento, uma luta com os filhos, uma notícia. Se uma notícia chegasse hoje, aonde você colocaria o seu foco? Aonde estaria a sua prioridade? Você sabe o que Josafá fez? Você vai ler, tem pessoas aqui que não leram. Josafá buscou a Deus. Buscou a Deus. Ele não colocou a responsabilidade desse problema nem em cima lá do problema, nem no seu exército, nem nos súditos, mas ele focou em Deus. Ele pegou o seu problema e levou para Deus. Quando ele chega diante de Deus, ele não começa a contar para Deus o tamanho do problema, mas ele começa a enaltecer o nome de Deus e falar da grandeza de Deus. E ele foca 100% em Deus. Você sabe o que Deus manda ele fazer? A direção de Deus. Deus ensina através da vida de Josafá a maior arma de guerra que alguém pode ter. Imagine 2,5 exércitos vindo contra Josafá, indo contra você. Sabe qual foi a direção que Deus deu? Josafá, não priorize a guerra. Não foque na guerra. O que você tem que fazer? Coloca o louvor na frente. Você sabia que louvor, gratidão, é a maior arma de guerra? A Bíblia diz assim que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia quem guarda. Tira a demanda que você colocou em cima de você mesmo. Tira o foco de você mesmo. Porque tão pesado ou mais pesado do que você colocar a expectativa em cima dos outros é você colocar em cima de você mesmo. É aí que a gente começa a viver a nossa terceira demanda, que é aquela que deveria ter sido ensinado para nós, que é a demanda de Deus, a história de Deus, o projeto de Deus, agradar a Deus. E Deus nos amou primeiro. Você não pensa que você tem que fazer algo muito extraordinário para que Deus te ame? Deus me amou primeiro. Deus não me amou em cima de um altar, atrás de um púlpito. Sabe aonde Deus me amou? Na lama. No lamaçal, doente, enferma. Depois de tantos e tantos erros, foi assim. Deus nos amou primeiro. Por que a gente tem tanta dificuldade de se sentir amado por Deus? E uma pessoa que não se sente amada, não se sente segura. Você sabe por que a gente tem a causa das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos medos, medo, ansiedade e preocupação? Medo e ansiedade é as duas faces da mesma moeda. O medo, muitas vezes o medo é algo real. É um problema realmente que está se levantando contra. Mas ansiedade não. Ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é um fantasma. É você ter medo de algo que você acredita que está por vir. E que na maioria das vezes nem vai chegar, porque Deus não vai permitir. Viver a nossa demanda, a demanda do eu,
priorizando o eu, pode ser muito mais pesado. O eu, às vezes você exige tanto de você mesmo que você acaba sendo um tirano pior do que a tirania dos outros. Eu já fui tirana de mim mesma. Mais alguém aí se identifica? Você já foi tirano de você? Você não se sente amado, você não se sente perdoado, você não se sente livre, porque você acha que o teu pecado foi o pior de todos. E aí? Você sabe por que a gente tem essa dificuldade? Porque muitas vezes a gente não consegue amar as pessoas primeiro. Nós queremos que as pessoas mudem primeiro, para depois a gente amar. É ou não é? Nós temos uma tendência a amar aqueles que são limpinhos, aqueles que são cheirosinhos, aqueles que não têm problemas. São essas pessoas que a gente tende a amar. A gente tende a amar as pessoas que nos agradam. Agora, Deus nos amou primeiro. A gente tem que ter um pouquinho de paciência com as pessoas. E primeiro a gente vai ter que amar. E depois a gente vai ver o fruto do penoso trabalho. Não foi assim, Jesus? Em Isaías 53? Isaías, usado por Deus, diz assim: um dia ele, Jesus, olhará para o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma se alegrará. Mas no começo é assim mesmo. A gente tem que amar sem pôr tanta expectativa, sem priorizar tanto, né? Quando a gente prioriza muito a atitude das pessoas, a gente se machuca. E mais ainda quando a gente prioriza a nossa, quando a gente coloca esse peso em cima de nós mesmos, né? Mas Josafá, você vai ler depois, porque você é estudioso e curioso e gosta de aprender. Josafá, Deus falou assim: coloca o louvor na frente. E aí a gente pensa assim, olha, o que a gente pensa? Qual é a arma, a melhor arma para vencer 2,5 exércitos? Canhão, metralhadora, arma laser. E não foi isso que Deus falou. Sabe o que Deus falou? Coloque o louvor na frente. Imagina o exército de Israel indo com pessoas lá na frente, tocando tambores, tocando harpas, tocando liras, tocando aqueles instrumentos da época lá, que eu não sei o nome. Sei lá, flauta, corneta, não sei o que eles tocavam, mas eles iam ali tocando aqueles instrumentos da época. E lá na frente ele sabia que tinha um exército poderosíssimo vindo para tentar destruir eles. Mas você sabe o que aconteceu quando eles foram se aproximando com aquele som de trombeta? Quando eles chegaram e olharam de longe, sabe o que eles viram? De longe, quando eles conseguiram enxergar o exército que estava lá na frente, aquele exército poderoso, sabe como que estava? Era um exército, mas era corpos jogados no chão, mortos. Estavam aquele exército que veio contra eles. Aconteceu algo, a gente não sabe se foi uma confusão mental que eles começaram a guerrear entre si, se é um anjo do céu. O que acontece? Que quando eles olharam de longe, na Bíblia é contado que muitas vezes Deus colocava confusão no arraial do inimigo. E eles se guerreavam, eles se gladiavam entre si. E eles acabavam se matando. Você sabia que quando você adora, aqueles que se levantam como inimigo teu para tentar atingir teu coração, eles entram em confusão mental e eles acabam se destruindo por si só. Isso acontece quando a nossa prioridade não é a gente mesmo, não é o nosso umbigo. Mas quando a nossa prioridade, ela está em Deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui meu esboço. Posso mostrar para vocês o meu esboço aqui? Deixa eu virar a tela. Então aqui, estamos falando sobre prioridades, sobre 3 demandas, se você quiser printar. A demanda das pessoas, Pessoas, eu coloquei aqui, olha.
pessoas nas esferas diferentes. Quando a nossa prioridade são as pessoas. Pessoas da família, da igreja, da escola, da sociedade. Tá? Quando a terceira demanda é você mesmo, e existe a demanda de Deus, né? Essas demandas estão relacionadas à conexão, né? A conexão que muitas vezes você só tem com pessoas, né? E esse estado aqui, olha, é 0, porque tem peso, é uma estação da vida que você não deve parar nela. Mas aí quando você coloca a expectativa em você, aí você é uma pessoa que está na média, é um produto do meio. Quando a tua prioridade é você não se difere muito das pessoas que estão à sua volta. Você se torna como o mundo. Essa estação aqui, quando você prioriza você, é isso que o mundo faz. A Bíblia diz assim, olha, não se conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Quando o teu foco está só em você, é isso que o mundo faz, cada um para si, Deus contra todos, né? Então você se torna uma pessoa da média, você se torna uma pessoa medíocre. E aqui, quando Deus, a demanda de Deus, né? Essa estação aqui, ó, é extraordinária, é 100% positiva aqui, olha. Essa estação é positiva, essa estação aqui é mais ou menos, só que você sabe que na matemática, mais com menos dá o quê? Menos. Por isso que nessa estação aqui, a pessoa é mediana, mas nessa estação aqui você se torna extraordinária. Quando a tua prioridade é Deus, né? Deus vem em primeiro lugar. Nessa estação aqui, gente, o melhor de Deus, o que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, o coração jamais sentiu, é o que Deus faz, né? Então, o que fazer? O que fazer quando a tua demanda tá aqui, nas pessoas ou em você? O que fazer? Você tem que ter um desejo de mudar. Você tem que querer. Basta isso. Querer, de fato e de verdade. Como? Não interessa como. Todos os dias você se levanta da cama. E esse como aqui, porque às vezes você quer chegar aqui, né? Na estação extraordinária. E você fala, mas como que eu vou viver isso aqui? Não interessa como. Porque se o teu sonho é um sonho de Deus, e você fala, não, mas como que eu vou viver o sonho de Deus? Não interessa como. Porque se todos os dias você acordar e desejar mudar, todos os dias Deus vai criar circunstância. Escreve isso. Como virá com o tempo. O como aqui vai chegar. O patrocínio, o recurso, as pessoas chegarão na tua vida. Por que eu devo mudar? Porque existe uma recompensa, existe um prêmio. Olha para isso aqui e pensa assim, o que eu estou perdendo na minha vida de não viver isso aqui? De não colocar Deus em primeiro lugar? O que eu estou perdendo de não viver? E por outro lado, o que eu ganho? A gente tem que ter sim uma recompensa em mente para que possa valer a pena. Eu coloquei como âncora Josafá, 2 Crônicas 20:20. Eu creio que, 20:20, leia lá 2 Crônicas 20:20, para você ver o que está escrito, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, o que acontece? 2020, 2020 é o ano da prova, É o ano onde Deus é o nosso mentor, onde nós vamos estabelecer um alvo, Você tem que ter um alvo, aqui é meu alvinho aqui. Gente, quem já viu? Deixa eu ver se eu consigo. Imagina aqui. Imagina que esse vaso é você. Imagine que essas pedronas aqui é Deus, Imagine que essas pedrinhas aqui é você. Imagine que aqui tem um pote de areia e que essa areia são as pessoas, tá? Imagina isso.
Imaginou? Beleza. Imagina quando você... Peraí. Imagina se você pegar isso aqui. Imagina que isso aqui é a tua vida e que você vai pegar isso aqui e você vai colocar aqui dentro, né? Você pega as pessoas e coloca em primeiro lugar. Aí você faz assim, ó. Olha aqui. Quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, mal cabe Deus aqui, ó. Nem cabe, né? E aí, tua vida fica assim, ó, né? Uma vida sem graça, uma vidinha michuruca, né? Mas quando você faz isso aqui, olha aqui a imagem 3. Você pega e coloca Deus em primeiro lugar. Você coloca Deus em primeiro lugar. E você vai colocando você aqui, olha. Quando você coloca Deus e você coloca as pessoas no lugar delas, e você pega, aliás, você coloca Deus, você se coloca no seu lugar, porque aqui, olha, quando você colocou as pessoas e você colocou Deus, não cabe mais você. Cabe mais alguma coisa aqui? Sim ou não? Tem espaço aqui para colocar mais alguma coisa? Se você colocou você e Deus, né, ali, olha aqui. Você tem que entender uma coisa, que quando Cristo morreu na cruz, Ele traçou essa comunhão entre você e Deus, entre nós, entre você e as pessoas, né? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, e você coloca as pessoas no lugar dela, e você coloca os seus projetos, né? Coloca as pedras grandes, depois coloca você, depois coloca as pessoas. Quer ver quando você coloca uma aguinha, então, e faz aquela areinha descer, e as pessoas vão ocupando o lugar delas na nossa vida, né? Tua vida se torna assim, olha. Quando você coloca o eu no centro, qualquer coisa que você coloca no centro, tua vida fica toda bagunçada. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, né? Primeiro Deus, depois eu, depois as pessoas, né? A gente deixa o principal no seu lugar. Amém, gente? Eu espero que nessa manhã, né? Você não seja assim, olha. Tem pessoas que colocam as primeiras pessoas e depois Deus. Daí não cabe eu, né? E aí acaba se tornando uma pessoa triste, assim. Mas se hoje a gente tiver a sabedoria de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, se o nosso foco, porque tudo aquilo que a gente foca, cresce. Então, assim, não foca problema, não foca o outro, não foca a circunstância, mas foca em Deus. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa manhã, para conversar com vocês. Eu espero que tenha acrescentado, eu espero que seja bênção na sua vida, tá? E eu oro nessa hora e declaro o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Eu declaro e oro para que o sangue de Jesus cubra a nossa vida. Tudo aquilo que está ligado a nós, de uma forma direta ou de uma forma indireta, que venha se tornar coberto agora e invisível aos olhos do mal. Que Deus perdoe os nossos pecados. Que Cristo sempre ocupe o lugar mais alto do nosso coração. Que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Ele seja a nossa prioridade nesse dia, desde agora e para todos sempre. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E que Ele, pela sua infinita bondade, faça com que todas as coisas sejam acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Eu amo estar aqui compartilhando nessa sala, nessa célula aqui, nessa devocional. Eu amo estar aqui, tá? Vocês aí já fazem parte da minha vida. E enquanto Deus permitir, desejar, enquanto Ele quiser, nós vamos fazer isso todas as manhãs. Se Deus me der vida, graça, saúde, se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Eu profetizo um dia de bênção para você, tá? Um dia de conquista, de testemunho. Fui. Tchau. Beijo.